Então, pra gente tirar essa pergunta do meio do caminho, o que é um modelo? O que é um modelo? Um modelo é uma equação para representar algo. E aí, Bárbara? Eu diria que, de forma geral, um modelo é uma representação da realidade. Então, assim, tu convivi. Mas não só equação, eu acho que a definição de modelo é muito ampla, né? Aqui a gente está querendo falar das equações, mas... um modelo animal é um modelo de uma pessoa, né, que não é igual, é uma representação, uma aproximação. Então, se eu tenho aqui em casa um bonequinho de dinossauro, ele é uma representação de um dinossauro real. Então, ele é um modelo de um dinossauro. Tá certo ou tá errado? Então, aqui a gente vai falar sobre representações de pandemias. Olá, pessoas! Vamos bater 3 beatzinhos de prosa? Então, já que a gente tá falando aqui de modelos... Desculpa, a piada foi horrível. A gente tá aqui no Bom Dia Brasil e Boa Tarde Itália. Isso. Estamos aqui com Bárbara. Bárbara, quem é você na fila do pão? Oi, gente, modelo. Não, brincadeira. Não gostei da brincadeira. Não sou uma modelo, infelizmente, né? Estou vendo. Eu sou professora, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Ciência da Computação. Hoje estou fazendo um pós-doutorado na Universidade de Bolonha, na Alma Mater, que é uma das mais antigas, então, assim, bacana. Estou na Itália. Que momento, hein? Não é o melhor momento para estar na Itália, mas está sendo muito interessante, vamos dizer assim. E eu sou formada, né? Se eu for falar do histórico inteiro, só para dar uma situada, sou bacharel em Sistemas de Informação. Aí, ó. Eu acho que vocês têm aí, né, Te amo eternamente, ótimo falar das diferenças dos cursos, é isso aí. Eu fui para a área acadêmica meio depois, assim, eu formei, estava trabalhando na área, tudo bem, só que eu queria alguma coisa diferente, e aí vi um mestrado em modelagem computacional, na época lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí comecei e segui. Então foi lá que eu fui aprender, né, o que é o modelo, e venho trabalhando com modelagem desde então. No mestrado eu trabalhava com modelos para estudar concreto, porque minha orientadora maravilhosa, Michele Farage, trabalhava com... o interesse de pesquisa dela era estudar concreto em altas temperaturas, então a gente trabalhava com modelos para materiais compósitos. E eu já tinha interesse de trabalhar com algo para a área de saúde. E na época eu trabalhei, né, com esse modelo para a área de engenharia civil, foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa. E eu tinha meu co-orientador na época era da área de computação, que é o professor Marcelo Lobosso, maravilhoso também. E aí, conversando com ele, eu resolvi que eu ia dar continuidade e fazer o doutorado com ele, né, como orientador. Ele estava, na época, começando uma linha de modelos para entender como que funciona o sistema imune. Então, estudar como é que é a interação entre as células, os patógenos, né, na época a bactéria, como é que era essa dinâmica. Então, a gente queria usar os modelos para entender essa dinâmica. Eu achei muito interessante. Muito difícil, muito complexo, muita coisa ainda que não se sabe ainda, então, que é legal para essa área acadêmica, né, tem muita coisa em aberto, então tem muita coisa para estudar, mas é muito difícil. E aí, daí disso eu comecei. É muito difícil, muito difícil. E aí, no meio muito difícil, todos sabemos. Vamos comentar mais hoje de alguns detalhes, né, mas enfim. E aí, no meio do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um que a gente chama de sanduíche, né? Que é passar um tempo passar manteiga visitando outra instituição e tal. E eu fiquei 9 meses. Fiquei 9 meses numa instituição nos Estados Unidos, no Laboratório Nacional de Los Alamos, que eles começaram com a área de pesquisa nuclear, mas hoje tem pesquisa em todas as áreas possíveis e imagináveis. E eles são muito fortes nessa parte que eles chamam de física teórica, biofísica teórica, que estuda as dinâmicas de vírus, e também tem muitos pesquisadores na parte de epidemiologia, que não... A gente vai chegar, né? Mas não é o que exatamente eu estudei, mas que eu estava mais focada na parte das células, interações. Tenho algumas experiências, modelos, no doutorado eu fui chegando, né, na área
mais de saúde, enfim. Você foi hoje aqui na cada Itália vez coisas menores. E pra quem não sabe, também a Vivi fez o mestrado dela nesse mesmo mestrado da UFJF em modelagem computacional. Em modelagem computacional, exatamente. Ela tem histórias excelentes que, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai contar aqui no vídeo também. Aqueles trabalhos do Rodrigo, sabe? Mas vamos guardar as histórias pra depois. Vamos continuar. Antes da gente entrar na parte de modelagem, há quanto tempo você tá isolada aí na Itália? Como é que tá sendo isso? Eu estou fazendo isolamento há 1 mês. Nossa! Eu tô na região da Emília-Romana, que é vizinha a Lombardia, onde começou. E assim, eu caiu demorou a cair a ficha do que estava acontecendo. Então eu gosto de falar com as pessoas que eu conheço, que quando começou aqui na Itália, estava muito isolado, começou muito em uma região. Então, as primeiras semanas, assim, era Milão, né, que tem muito viajante, é um dos principais aeroportos, né, junto com o de Roma. Então, começou na região ali da Lombardia, de Milão, e pra gente aqui parecia que era uma coisa distante. Então, quando o governo começou a soltar os decretos, vai parar as aulas, e a gente trabalhando normal, hashtag Bolonha não se ferma, que é italiano Bolonha não para, Lombardia fez Milano não se ferma. Então, assim, a ideia é não vamos parar, vamos continuar, porque ainda não tinha aquela ideia da dimensão do que estava acontecendo, né? E tanto que eu viajei, gente, no mês de fevereiro, eu posso falar isso? Gente, eu falo assim, um relato do que não fazer. Eu viajei no final de semana, do Carnaval, Veneza. Não faça isso. Não faça isso. Você tá em Veneza no Carnaval. Dia 22 de fevereiro, saiu o primeiro óbito, que se eu não me engano, eu tava viajando. E aí caiu, a gente ficou meio assustado. Falei, nossa, então é sério o negócio, não é? Não vai passar rápido, não é uma brincadeira. E aí começou a sair os estudos, né, que a gente foi vendo dos modelos, e principalmente o mais famoso, mais conhecido do Imperial College, que muitos governos estão se baseando nele e tudo. Que aí a gente foi começar a entender o que estava acontecendo, e aí então ainda demorou, assim, uns dias para... E eu trabalho num centro de pesquisa dentro de um hospital ortopédico. Então a gente, não vai ter caso respiratório, que é um hospital ortopédico, então a gente não está com tanto risco, e a gente continuou trabalhando. Até que saiu o decreto que parou a Itália inteira, né? Acho que foi dia 9 de março. Foi dia 9 de março. Que aí a gente foi naquela terça-feira e eu já não saí de casa. E eu saí, assim, algumas vezes para ir no mercado próximo aqui, vou no mercado e volto. Mas, assim, tento fazer o mínimo possível isso. E teve o azar que a Itália, sem ser a China, a Itália foi um dos primeiros a ter o surto, né? De verdade. Então, assim, ninguém no mundo estava preparado. Não. Os chineses estavam até avisando, mas ninguém no mundo estava preparado. Então, a Itália sofreu o primeiro baque, né? Caramba. A sensação era essa, que a China avisou, gente, olha, tá acontecendo isso, a OMS avisou, né? Todo mundo estava alerta, então no mês de fevereiro, os países estavam alerta do que estava acontecendo alguma coisa, mas eu acho que não estavam levando tão a sério. Acho que aquela sensação, tá longe. Ninguém acho que acreditou que ia chegar nesse ponto, né? E eu falo muito isso com o pessoal aí do Brasil, porque eu tô aqui algumas semanas à frente, né? Então, gente, leva a sério. Por favor, a gente tá até agora aqui, meu Deus do céu, leva a sério. Eu vi, exatamente, eu vi hoje um artigo que o ministro da Saúde publicou aí com um grupo de pessoas, e eu até, depois eu dou um jeito de mandar para vocês. Tem uma figura que ele mostra, assim, a importância do isolamento, que é que as pessoas que estão sem sintomas, tem um grupo de pessoas que não tem sintoma e não desenvolve a doença, mas ela teve contato com o vírus. E aí, dessa fase de que tem sintoma e que ficou imune, recuperou e não desenvolveu a doença, ela pode infectar outras pessoas. Tem outro grupo que tem uma fase sem sintoma e aí depois começa a ter sintoma. Mas todo mundo na fase sem sintoma já está com a habilidade de passar para frente. Então, quando você apresenta sintomas, já é tarde demais para se isolar, né? Eu acho que isso é importante falar até na questão dos dados também, que a gente vai chegar nos modelos aí para representar, né? Porque até a hora que a pessoa tem o sintoma, que ela vai fazer o exame, e até a hora que ela vai ter o resultado do exame, então quando a gente tem lá resultado do exame, caso confirmado, isso está refletindo uma coisa que já aconteceu. Então, a gente não esse tem é um problema sério que a gente tem agora, porque a gente só está recebendo,
X casos confirmados, mas a gente não tem a data de quando esse teste entrou. Quando a pessoa coletou o exame, ou seja, a pessoa já estava doente há muito tempo antes. Então a gente está olhando para um passado que diz que o presente é muito pior do que a gente imagina, né? Mas beleza, então vamos lá. A primeira pergunta aqui é a pergunta mais clássica de todas, porque agora a gente tá no momento que todo mundo tá se voltando pra cientista, pedindo pelo amor de Deus, quando é que isso vai parar, quando é que a gente vai chegar no pico, quando é que a gente vai começar a diminuir o número de casos, quando é que eu vou poder ir pra rua, é o que as pessoas estão querendo saber. Então, a princípio, de onde é que vem essas respostas? Como é que a gente consegue prever o comportamento de uma pandemia? Então, previsão não é uma coisa simples, né? Mas o que a gente faz, assim, de forma bem geral? Qual que é a ideia? O primeiro, e aí a gente vai lá para a ideia do modelo. Primeiro, eu represento o que está acontecendo hoje. Então, a gente tenta achar uma forma de representar o fenômeno que está acontecendo. E aí, a partir dessa representação, eu consigo pensar, se continuar do jeito que está, o que pode acontecer? Ou então, se eu alterar alguma coisa, pode ser que aconteça isso ou aquilo. Então, eu acho que no sentido da previsão, é mais ou menos, vai por aí. Então, de forma geral, assim, bem geral, os vários tipos de modelo que podem existir, o que é feito geralmente é isso. Eu tento representar de alguma forma, parte de algumas hipóteses, assumo algumas coisas. Então eu vou assumindo que isso é verdade, eu consigo apresentar desse jeito. Vou tentar ver o que pode acontecer dali para frente. O modelo que a gente está acostumado de previsão é a previsão do tempo, né? Acho que todo mundo está acostumado a ver previsão do tempo. Sim. E aí acho que é um exemplo excelente de modelo. Por quê? Eu confio mais ou menos a previsão do tempo para hoje à tarde, para amanhã. Para daqui a um mês eu não confio de jeito nenhum. Nossa, a gente tem uma ideia. Por quê? Porque pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho que muda a previsão. Então, a previsão ela é baseada em coisas que já aconteceram no passado e se eu for pegar sensores, o que está acontecendo agora, o que já aconteceu no passado, e aí eu tenho uma ideia do que vai acontecer com alguma confiança. Eu vou expandir um pouco o seu exemplo da previsão do tempo, porque é interessante ver também que, previsão do tempo é uma coisa, tem uma metodologia, só que quando você aplica em lugares diferentes, ela tem confianças diferentes, porque o pessoal costuma brincar, por exemplo, Manaus, o pessoal marca pra sair depois da chuva, porque sempre sabe que vai chover em mais ou menos tal horário. Então, é uma previsão que você consegue confiar com um certo grau, né? Vai chover, a gente sabe disso. Agora, se você aplica, por exemplo, aqui em BH, amanhã... a gente recebe direto aviso da Defesa Civil, daqui a pouco vai chover e não chove. E às vezes a gente não recebe aviso nenhum e de repente cai o mundo aqui do lado. A previsão do tempo de BH a gente confia muito menos. Porque ele tá dizendo que não vai chover, mas pode ser que chova do mesmo jeito. E dependendo do tamanho da cidade também, da diferença toda do relevo aqui, igual aqui. Pode não chover aqui na região da Pampulha, mas lá na região da Savassi tá caindo o mundo. Então, assim, a mesma coisa vale para pandemias. O modelo de pandemias pode ter funcionado lindo, sei lá, pra China. Tô chutando, não sei. Encaixou bonitinho. Mas no Brasil, com os N parâmetros, as N razões, as N diferenças do Brasil, pode não funcionar tão bem. Então, do mesmo jeito que você leva casaco, mesmo que a predição do tempo diga que não vai chover, a gente também pode tentar prever a pandemia e a previsão pode estar errada por causa dos N fatores que interferem. E cada lugar, e dependendo da decisão, né? Assim, tem vários fatores. E do comportamento, da cultura das pessoas. Quando a gente fala de pandemia, de epidemia, que depende de contato, de proximidade. Quanto mais próximas são as pessoas... Gente, pensa que na Itália as pessoas são muito parecidas com o comportamento que a gente está acostumado no Brasil. De abraçar, de beijar, de falar perto... Então, assim, claro que isso influencia. Aí você vai ver o comportamento de alguns locais na Ásia que as pessoas às vezes cumprimentam até a distância. Não tem aquela coisa de encostar a mão, de abraçar, de beijar todo mundo, assim, né? E é um fator claro que você não incorpora em um modelo, né? Eu tô falando assim, claro. Já tá falando assim. Como é que você incorpora no modelo esses fatores sociais? O grau de encostabilidade da população? Como é que você coloca assim? Porque assim, a gente
sabe que um modelo vai ter milhões de variáveis, vai depender de quanto, por exemplo, um modelo clássico de vírus e de pandemia é quanto que ele... para quantas pessoas ele pode passar, quanto tempo ele dura e tal. Mas como é que você incorpora fatores sociais nesse tipo de modelo? É muito complicado, que um né? vai ser 3 e no outro fator vai ser 5? Então, e depende muito do tipo de modelo que você está usando, se tem esse tipo de variável ali dentro do modelo, esse tipo de parâmetro, né, que vai permitir você, ou às vezes dá uma probabilidade ou uma porcentagem de contato, alguma coisa assim, você tem mais ou menos contato, geralmente a gente tenta colocar dessa forma. Então, tem um parâmetro ali dentro daquele modelo que ele me diz quanto na taxa de infecção, né, quanto que ela aumenta ou diminui a probabilidade de contato. Então é mais ou menos esse sentido. Mas é uma coisa assim que... Como que você mede? Ter certeza que é aquele valor ali, sabe? É uma aproximação. Então, isso entra meio que na próxima pergunta de por que as predições do coronavírus variam tanto. Que alguns dizem, 1 milhão vai morrer, e outros falam, 50 mil, 100 mil. Quais são os tipos de modelos? Porque na verdade tem vários tipos diferentes e depende muito assim dos valores da população que está levando em consideração e enfim. Com relação aos tipos de modelos que eu tinha pensado assim, comentar, que existem, eu peguei alguns, pode ser que existam mais, tá? Porque aplicados assim para epidemia, para pandemia. Os mais conhecidos são uns de epidemia mais básicos, mais simples e que representam bem populações grandes. E já não é tão bom para quando está começando e quando está terminando, porque os valores são muito baixos. São os modelos do tipo SIR ou SEIR, que é a sigla, né, do S para suscetível, I para infectado, R para recuperado e variações. Então eu posso ter um E que é eu tenho suscetível, tenho quem foi exposto, e aí depois quem foi infectado e recuperado. O CIR é o daquela curva classicona, né? Ele tem 3 curvas. A curva dos suscetíveis, que vai diminuindo. Isso. A curva dos recuperados, que vai aumentando. E a curva dos infectados, que é aquela normal. Isso. Que aí você assume que todo mundo é suscetível a princípio, e aí se você começar, por exemplo, com um infectado, sua população de pessoas suscetíveis é todo mundo menos um. E aí você vê as dinâmicas, né, com as taxas passando de um para o outro. Na casa depois do infectado, você pode colocar uma variável para quem recuperou e para quem foi a óbito, no caso dessas epidemias que, né, podem levar a óbito. Então, que eu queria comentar porque eu trabalhei num modelo, né, a gente desenvolveu um modelo baseado no CIR, com algumas modificações, porque a pedido, assim, surgiu uma demanda lá no Juiz de Fora, de interesse de saber se tinha, qual que seria a necessidade de leitos, por exemplo, a internação com o desenvolvimento da doença para a população de Juiz de Fora. Aí, assim, antes disso, eu já estava querendo fazer, igual você falou, fizeram um modelo também, assim, eu já estava assim, poxa, deixa eu ver com que a gente já trabalhou, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, e eu já estava conversando com um professor, colega meu lá da UFJF, e a gente pensando em montar um modelo, mas a gente querendo usar a variável do exposto, e a gente nessa conversa surgiu essa outra demanda, né, com outro professor que a Vivi conhece, o Rodrigo, e ele deu o contato, e aí a gente trabalhou com ele, então num grupo com outros professores, a gente chegou nessa variação do CIR, em que a partir da população de infectados, a gente pega uma proporção, então, para infectados que vão precisar de serem internados, que vão precisar de serem internados em terapia intensiva, e aí, a princípio, com base no que foi observado em outros lugares, e aí varia de lugar para lugar também, depende da idade, a gente não levou em consideração as faixas etárias. Então, aí já entra outro modelo também, se for considerar populações por faixas etárias. E a gente pegou, assim, o mais simples possível para representar o que a gente queria ver, né? Então, tem assim, a gente quer fazer o mais simples, mesmo assim fica um monte de parâmetro para tentar ajustar, né? Um outro, assim, mais simples do que esse que eu já vi, assim, em alguns trabalhos, eu vou mandar para vocês referências, tá? Que aí vocês colocam, quem tiver curiosidade. Vai estar tudo aqui na descrição, ó. Que é um modelo que, se eu for pensar nos casos confirmados, ou em pessoas infectadas, que a gente mais vê, ou mortes ou infectados, são os números que às vezes são interessantes a gente saber o que está acontecendo. Se pegar a curva da China, quem já viu aí, né, os dados, os gráficos da China, a gente está acostumado a ver no tempo, né, em dias, no eixo X, no horizontal e no vertical, a gente pensa em população, em número de infectados ou número de casos, alguma coisa nesse sentido.
Ou aqui, enfim, não sei. Eu vou Aí... colocar aqui do lado, ó. Tá aqui. E aí a gente vê, geralmente, eu vou fazer espelhado, não sei, a gente vê uma curva que parece um S. Que aí você começa a aumentar, começa meio devagar, aí tem aquele crescimento exponencial e depois meio que tende a estabilizar. Então fica parecendo um S. E aí tem um modelo que representa bem, que é um modelo de crescimento logístico, que é uma equação e pode ter algumas variações, e tem muita gente que trabalha em cima desse para estudar só essa variável do quantos que vão ser infectados. Então, seria um jeito de tentar estudar, né? Tem essa ideia do logístico, que é simples. Tem essa ideia do CIR ou SER, que são um conjunto de equações que a gente chama de equações ordinárias, que a gente quer ver a variação no tempo. Aquele grupo do Ferguson, que é um dos pesquisadores do Imperial College, o modelo que ele trabalha, ele já trabalha com esse tipo de modelo. Eu estava procurando, e assim, há muitos anos que eles já estudam modelos de influenza, de como que espalha influenza, e eles baseiam muito em dado espacial. Então, ele estuda mais essa questão, então é outro tipo de modelo, né, que já é diferente desse que a gente está falando. Então, ele considera, nas equações, ele considera os dados espaciais das regiões. Vai dar uma previsão diferente, né? Mas mesmo eles dando coisas diferentes, ainda assim, as tendências são próximas, né? Sim, por exemplo, você sabe que a tendência é aumentar exponencialmente, que o número de leitos, por exemplo, que no caso desse modelo, que não vai ser suficiente. Então, assim, por mais que cada um tente modelar um aspecto da pandemia, no modo geral, eles se confirmam. Porque a gente tentou fazer previsão, assim, pro Brasil, pro estado de Minas e pra cidade de Juiz de Fora. E aí, como a gente pegou dados, assim, muito no começo, e a gente usou, como eu falei, um modelo de população, vocês podem deduzir que de Minas e de Juiz de Fora não ficou maravilhoso. E a gente conseguiu ver, a gente fez... a gente lançou a nota de 28, 29, alguma coisa assim, no final do mês. E a gente fez uma projeção até o dia 7, né, que foi ontem. Então, a gente pegando os dados até o dia 7, depois que a gente lançou a nota, posso mandar essas imagens para vocês também, a gente ficou bem no limite inferior, que a gente plotou meio que um intervalo, assim, qual que é a linha que a gente achava que ia acontecer, e uma margem de confiança aí em volta do que podia, né, na verdade. E aí, nossa, ficou bem lá embaixo, porque assim, a população que a gente tinha, tanto para Juiz de Fora quanto para Minas, ainda era baixa. E o do Brasil também tá dentro, tá bem? O do Brasil já ficou bem, assim, próximo do que a gente previu. Mas, assim, eu acho que a gente previu bem para cima. E aí, com as variáveis que a gente usou, os parâmetros que a gente usou, considerando o que estava até o momento, enfim. Ainda que esses modelos, assim, sejam com base em coisas diferentes e tudo mais, o mesmo modelo, ele também pode dar predições variadas a depender dos aspectos que eles vão levar em consideração, que foi o caso mais polêmico do Imperial College. Eles fizeram um modelo com base no isolamento social seletivo, com base no lockdown e sem nenhum isolamento. Então, assim, isso acabou confundindo as pessoas, porque o mesmo estudo, primeiro previu 1 milhão de casos, depois previu 50 mil casos. Essas variações também têm a ver com como que o país responde à pandemia, não é? É exatamente isso. E a gente não dá para contar com o que vai acontecer, né? Então, assim, é meio que essa ideia. Eu consigo fazer a previsão com base no que foi feito até agora. Se eu mudar uma política, né, não, agora eu vou adotar isolamento, ou agora eu vou parar o isolamento, ou uma outra coisa que aconteceu também em vários lugares, acho que nos Estados Unidos principalmente ficou claro, testar mais pessoas. Agora eu vou passar a testar mais pessoas, e aí com isso muda a proporção de casos, né, que se eu testava, sei lá, 10 pessoas e as 10 estavam com positivo, então eu tenho um dado, mas se eu testo 100 e 10 estão positivas, já é diferente. Então, sim, tudo isso interfere. E no caso, assim, realmente, com o mesmo modelo, se a gente mudar um parâmetro, então esse parâmetro com esse valor aqui, 1 quer dizer que estou aplicando essa metodologia. Mas se eu mudar esse parâmetro aqui, estou usando outra metodologia. Então, eu uso o mesmo modelo e tenho resultados diferentes. Né? Sim.
Então é importante falar que, tipo assim, os modelos que previam para o Brasil, como a gente não tinha adotado o isolamento, que a gente ainda não adotou direito, eles previam um número muito alto realmente. Mas à medida que eles foram sendo atualizados para a mudança de comportamento do brasileiro, do governo, do ministério, aí essas predições realmente vão cair. Que bom, porque significa que é um posicionamento positivo, né? Que vai melhorar a situação. A gente espera, né, que sim. E uma coisa também, no Brasil ele é muito grande, então é uma coisa que acontece também em outros países, né, muito grandes, que eu tenho comportamentos que podem variar de acordo com alguns centros. Então a gente vê um foco muito grande em São Paulo, ou algumas outras cidades espalhadas, né, do Nordeste, outras capitais importantes que têm metrópoles e fluxo de viajante, alguma coisa assim. Então, isso pode variar. Então, a gente às vezes vê um comportamento assim, geral do país inteiro, mas se eu for pegar, em cada local tem variações. É um comentário até que tem sido feito, que a gente precisa começar a olhar para as cidades, né? Em vez de para o país como um todo. Isso é bem interessante. Inclusive, porque cada cidade vai ter uma capacidade de testar diferente da outra cidade. Uma pergunta que eu realmente não sei, vai ser com você mesmo. Existe alguma dificuldade particular na hora de modelar o Covid? Ou é tão difícil quanto modelar qualquer pandemia? Na hora que eu penso nessa pergunta, a primeira reação tem as mesmas dificuldades de outras. Tem várias variáveis assim, envolvidas. Em cada variável que eu vou pegar, em cada parâmetro que eu vou pegar, tem várias coisas, várias decisões que estão envolvidas naquilo. Então, eu acho que no caso do Covid, a dificuldade é justamente nessas políticas de cada local tem cada cultura tem um comportamento, cada local está adotando uma medida, ou acredito numa forma. E em termos do comportamento do vírus ou da doença, da pandemia, eu acho que tem uma dificuldade por ser um vírus novo. Parte do princípio, ele é da mesma família do SARS, então a gente parte daí, né? Acho que vai comportar mais ou menos parecido. Que vocês estão descobrindo, né? O que tem de diferente. Tem um artigo que eu vi recentemente, Why it's so freaking hard to make a good COVID model. Maravilhoso. É maravilhoso. Vocês já viram? A gente postou nas redes sociais. Cada variável depende de um monte de outras coisinhas e de um monte de outras coisinhas. E aí você... Quer dizer, ele é expectativa, né? Quem fala assim, nossa, que modelo bonitinho. É simples, né? Você pega um primeiro... Uma árvore de mundos. Exatamente o que ela falou do CIR. Você precisa disso, disso e disso. Aí cada caixinha você vai vendo que abre. É o próprio CIR. O CIR, por mais simples que ele seja, a gente não tem um número bem específico, número de recuperados. Sim. Como é uma doença muito nova, Isso a gente não consegue saber. Como é a doença muito nova, a gente ainda não entende muito bem o tempo que ela fica, o tempo de uma pessoa se recuperar e tudo. O número mais besta é um númerozinho lá. Que a gente já não consegue, aí a gente já não consegue ajustar o modelo direito. Eu achei bem engraçado também, porque tem o número lá, uma pessoa doente infecta quantas pessoas? E aí eu parei e olhei, cara, não sei, depende do país, depende do Isso aspecto social. Né? Pra quem estuda epidemiologia, é o que eles querem saber, que é o R0, que é o número de reprodução. Que é justamente isso, quanto que uma pessoa, o indivíduo consegue espalhar, né? Aí você fala assim, tem estudo aí, infecta 2 pessoas, pronto. Não é assim que funciona. Vai mudar para cada local. Se eu modelar para Pampulha e modelar para Savassi, vai mudar. Vai depender da densidade populacional. Exato. E se eu deixar as pessoas seguirem a vida, ele é um valor. Se eu, gente, vamos ficar em casa, é outro valor. Então depende. Agora, antes que a bateria acabe, eu vou jogar uma pergunta aqui que eu acho que é essencial, dado o caminho que a gente tomou aqui. Apesar desses modelos serem imprecisos e variar a cada mudança de comportamento do governo, das pessoas, por que eles são essenciais? Eu acho que é justamente essa possibilidade que a gente tem de simular vários cenários e tentar conseguir antecipar e se preparar. Então, um modelo computacional ele permite que a gente consiga simular várias coisas de um jeito relativamente rápido.
E com um custo relativamente baixo, né? Do que esperar e deixar acontecer. A gente estaria cego, Tem né? uma confiança, não é que... Né, olha, com essa confiança aqui, vai acontecer algo próximo disso. E aí eu consigo tomar decisões para não chegar naquilo, conseguir mudar. E aí, né? Então, assim, eu acho que ele é uma ferramenta muito poderosa para tomar decisão hoje, assim, né? Tanto que os gestores, né, de saúde, né, os principais governantes estão se baseando nos modelos matemáticos para tomar as atitudes hoje. Então, eu como profissional egresso da área, fico muito feliz, eu incentivo muito. Sim. Eu estou aqui num cenário de que o meu professor orientador daqui da Itália, ele trabalha muito com processo regulatório, ele é do grupo de medicina em sílico, que, né, e tenta levar isso mesmo a sério para desenvolvimento de medicamento, para a área dele é mais de ortopedia, né? Então, para próteses e todo o processo regulatório envolvido, então é tudo baseado em modelo, porque com modelo eu consigo simular muitas coisas, e a ideia é chegar, às vezes, no modelo específico do paciente, que é um outro cenário que a gente está falando diferente de pandemia, né? Mas, e aí, acho que essa vantagem de permitir tomada de decisão, né? E conseguir simular cenários diversos. Que foi o que moveu a própria Inglaterra, né? Que o Boris Johnson, a princípio, não ia fazer isolamento, ia fazer um experimento a céu aberto de deixar todo mundo se infectar. E aí o Imperial College falou, calma, se você fizer isso, vai morrer tantas pessoas. Pode morrer, não é que vai, né? Pode morrer tantas pessoas. E aí ele falou, então tá bom, então vamos isolar as pessoas. De novo, o modelo é uma representação, é uma aproximação. Mas assim, a partir do momento que a gente consegue fazer a simulação do pior caso, a simulação do melhor caso, você tá lá com a sua confiança. Olha, no pior caso isso pode acontecer. Você quer pagar pra ver? Exato. Acho que é uma boa forma de resumir. Você não quer pagar pra ver aquilo. Porque você tem que tomar não decisão. É uma sentença, não é que vão morrer 1 milhão de pessoas, mas aquele é o pior caso e ninguém quer pagar pra ver esse pior caso. Acho que esse é uma boa mensagem. Ninguém quer pagar pra ver isso. Mas aproveitando, você falou aí de epidemiologistas, ortopedistas, bacharéis em ciência, sistema de informação e mestres em modelagem computacional. Quem que trabalha assim nessa área? Por exemplo, você tá em Bolonha, você trabalha na computação, mas quem mais está perto de você? Tem médico, tem... tá biólogo? Quem que tá nesse meio todo? E nessa parte do modelo da epidemia, eu tô trabalhando com o pessoal do Brasil, né? Eu tô à distância aqui. Mas aqui, o objetivo do projeto é chegar no tratamento personalizado para câncer. Então, é um projeto enorme, tem todo tipo, tem os profissionais da computação de alto desempenho, da nuvem, tem o pessoal dos hospitais que vão coletar mesmo as imagens, tem os técnicos, então é todo tipo de profissional envolvido nesse projeto. Então, de medicina, de gestão, de comunicação, de tudo. É bem interdisciplinar, né? Tem muito que interdisciplinar, tem que ser, gente, tem que ser. Problemas reais são o pessoal da interdisciplinares, inteligência, né? que tem um modelo que aqui eles pretendem usar, que usa inteligência para ver, de acordo com os marcadores que o paciente tem, quais são os quimioterápicos já conhecidos que podem ser melhor usados. Então, tem inteligência também, tem todo tipo de modelo. Muita gente que chegou aqui no Peixe Babel foi por causa da interação do Peixe Babel com o Átila na geração de gráficos e tudo mais. Então, assim, as pessoas admiraram tanto o casamento, né, entre computação e biologia, mas é uma realidade em qualquer projeto de epidemiologia, de virologia. Para você conseguir modelar melhor, você precisa de um profissional com capacidade de computação, de desenvolver sistemas. E para você entender o problema, você precisa de um virologista, de um infectologista, você precisa de um profissional que entenda. Então, assim, o mundo real é extremamente interdisciplinar. Ninguém vive na sua bolha sozinho e pronto, e resolve os problemas do mundo, né? Assim a gente funciona. Depende dessa colaboração mesmo, né? Entre as áreas, entre as profissões. E aí é assim que a gente vai desenvolvendo, né? Então, a gente tá abusando horrores da nossa câmera, quase sem bateria. Então, o que eu quero te pedir agora é pra você passar suas redes, seus contatos. Se as pessoas tiverem dúvida, como que elas te encontram. É Bárbara Quintela. Bárbara na Quintela. Web. Isso aí. Só jogar Bárbara Quintela no Google, vai aparecer lá o blog. Ai, que pop. LinkedIn, Lattes.
Você tá aceitando jobs? Como é que tá? Você tá feliz em ser professora? Que qualquer coisa a gente coloca aqui o currículo também. Eu tô feliz como professora no momento. Mas aceito Bárbara. colaborações. Quem tiver dados, quiser fazer parcerias para pesquisa, a gente Aí, ó. aceita. Então, a gente quer te agradecer muito, assim, muito, eu muito. sei que sobrou muita pergunta ainda, então eu peço muito que vocês mandem as perguntas, porque eu acho que rola demais uma parte 2 sobre Sim. modelagens, né? Até de outros Pode. problemas, não precisa ser só de pandemias. E a Bárbara é um poço de informações e conteúdo que a gente vai maravilhoso. explorar muito aqui ainda. Gente, pode contar comigo. Adoro a Ai, ideia que da parte maravilhoso. 2. Muito, muito, muito obrigada, Bárbara. A gente espera que você volte aqui muitas vezes. Sim. Eu que agradeço. Gente, A muito gente obrigada por ter próxima. assistido. Um abraço pra vocês e falou. Até semana que vem.